pessoal, sou Graciane Saliba, professora de Direito do Trabalho e hoje, dia 25 de novembro de 2018, vários alunos fizeram aí a prova do ENAD, do curso de Direito, para quem está concluindo este ano ou no primeiro semestre de 2019. E por isso, como vários mandaram e-mails, mensagens pedindo para comentar as duas questões de Direito do Trabalho, uma que a gente já viu em outro vídeo sobre o teletrabalho e essa sobre trabalho intermitente, eu venho aqui para explicar alguns pontos dessa questão. O trabalho intermitente, ele foi inserido na CLT pela reforma trabalhista, pela Lei 3.467, no artigo 452A da CLT. E aqui a gente tem que é muito pouco que a gente tem na CLT. E aqui na questão ela abordou algo que vai além. Por isso eu quero comentar com você aí os incisos. Vamos lá. Diz o seguinte: considerando a disciplina legal acerca do trabalho intermitente, avalie as afirmações a seguir. 1. O intervalo não remunerado entre os chamados da empresa é classificado como período de inatividade, durante o qual o trabalhador pode prestar qualquer tipo de serviço a outras instituições, exceto por meio de outro contrato intermitente. Gente, aqui a gente tem que lembrar que o contrato intermitente são aquelas pessoas que não têm o trabalho regular. Então, por exemplo, eu tenho um bar e eu tenho período de muito movimento, eu chamo garçons para trabalhar no final de semana, aí passa 15, 20 dias, eu posso chamar esses mesmos garçons. E aí eu venho então com um contrato de trabalho intermitente para trabalhos não regulares. Eles são alternados e eu chamo conforme a necessidade e esse trabalhador pode aceitar ou não trabalhar naquela data. Então é muito pouco que fala ali no artigo 452A da CLT, mas é o que a gente tem e que traz a possibilidade desse contrato intermitente. E não há nenhuma vedação a esse trabalhador de ter vários contratos de trabalho intermitente. Então esse mesmo garçom que está trabalhando para mim pode trabalhar para 10 bares, 15 bares. Pode? Pode. E onde está então o erro da questão 1? Que fala que exceto por meio de outro contrato intermitente. Então a 1 está errada porque a pessoa pode ter 10, 20, 30 contratos de trabalho intermitentes. Vamos para a 2. No trabalho intermitente não há previsão de jornada fixa, nem de quantidade de horas a serem trabalhadas diária, semanal ou mensalmente, bem como não há garantia de salário mínimo. Questão audaciosa elaborada pela banca. Eu diria que aqui ela faz a gente pensar não só em direito do trabalho, mas também em direito constitucional. Por isso, eu estou ansiosamente aguardando o gabarito da banca, porque nesse inciso 2 aqui, dessa questão, ele trabalha que não há jornada diária, mensal ou semanal. Concordo, realmente não há expressamente no nosso artigo 452A da CLT, falando qual é a jornada do trabalho intermitente, mas jamais poderemos esquecer dos limites constitucionais. Pode não ter na CLT, mas a gente tem os limites constitucionais elencados no artigo 7º da Constituição. Então eu não posso falar que não tem nenhum limite. Agora, se a banca estiver presa ao que diz somente a CLT, aí ela poderia até concordar aqui no 2 como certo. Poderia dar o gabarito 2 aqui como certo, a alternativa 2. Mas poderíamos então discutir com os limites constitucionais, as 44 horas semanais. E aí, o trabalho intermitente, ele teria então sim os limites constitucionais, o que deixaria a alternativa errada. Se colocarmos que não tem expressamente na CLT esse limite de jornada diária, semanal ou mensal, na CLT, no que fala de trabalho intermitente, aí ficaria certa a 2. Eu, Graciane, considero que a gente não pode jamais olvidar da Constituição. Por isso, considero que há, sim, limites de jornada. Ah, mas aqui fala bem como não há garantia de salário mínimo. Realmente, gente, o que fala a CLT é que a gente tem que ter o salário mínimo hora. Ou seja, eu calculo quanto o trabalhador ganharia por hora no salário mínimo. E aí, no trabalho intermitente, a gente não pode pagar menos do que o valor do salário mínimo hora. Mas se ele trabalhou menos do que o previsto ali no mês, por exemplo, menos de 220 horas ou menos de 44 horas na semana, ele vai ganhar menos do que o salário mínimo, sim. Então, por isso, essa questão 2, ela tem controvérsias, dá pra gente discutir horas e horas, vamos aguardar, mas o meu posicionamento, eu consideraria que ela estaria errada. Por isso, vamos para a 3. Nas negociações coletivas de trabalho, é obrigatória a participação dos sindicatos, que também representarão os trabalhadores contratados sob regime de trabalho intermitente. Gente, se aqui traz pra gente que é negociação coletiva,
Necessariamente, eu sempre brinco com meus alunos, sempre representando o empregado. A gente tem a necessidade de ter o sindicato, que é uma blindagem. Então, realmente, em negociação coletiva, eu tenho que ter participação de sindicato da categoria aí, pelo menos do trabalhador, da categoria dos empregados, sindicato profissional. E que também representarão os trabalhadores contratados sob o regime de trabalho intermitente. Sim, porque ele é um tipo de empregado, ele tem inclusive a carteira anotada. Então essa 3 fica correta. De todas as a 3 é a única que eu considerei que realmente, sem discussão, a gente poderia considerar como correta. Letra B. Mas lembrem, estamos então aguardando o gabarito da banca, porque se eles considerarem a 2 como correta, na CLT não fala o limite de jornada do trabalho intermitente. Mas não esqueçamos lá do artigo 7º da Constituição que falaria o limite. Se eles considerarem correto, eles dariam como D. Eu, Graciane, considero a letra B, a 3, apenas como correta. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha se saído muito bem se você fez o ENAD. Se não fez, você ainda vai fazer daqui 3 anos, treine. ENAD é uma questão de interpretação e de pensar um direito como um todo. Por isso não ficamos só em trabalho, vamos também para constitucional. Um grande abraço, boa sorte para quem fez e que dê tudo certo em todas as provas que você fizer na sua vida, que você realize cada sonho seu. Um beijão, até mais e não esqueça de curtir aqui embaixo o canal para ver vários vídeos de direito do trabalho e processo do trabalho. Até mais.